presença. Bill Johnson. Desvendando Questões Celestiais. Capítulo 6 de 11. Respostas a clamores antigos. Os clamores por Deus, alguns vindos dos justos e outros dos ímpios, têm ressoado ao longo dos séculos. Eu cresci ouvindo que havia um vazio no formato de Deus no coração de cada pessoa. Eu creio nisso. Esse anseio por Deus é visto de tantas formas, inclusive pela vontade de tornar as coisas melhores na vida. Já viajei pelo mundo todo, e uma coisa que há em todo grupo de pessoas que conheci é o desejo de descobrir novas coisas e de tornar melhor o que já existe. Essa paixão está firmemente enraizada em todos. Deus nos criou com desejos, com paixões e com a capacidade de sonhar. Todas essas características são necessárias para verdadeiramente nos tornarmos parecidos com Ele. Com essas capacidades, podemos descobrir mais de Deus, nosso propósito na vida e a beleza e a plenitude de seu reino. Quando essas habilidades são desatreladas do propósito divino, elas nos levam ao risco que Deus estava disposto a correr a fim de completar seu sonho, que aqueles feitos à sua imagem, que o adoram por escolha, carreguem sua presença em toda a terra. Isaías representava o clamor de toda a humanidade quando orou: se rompesses os céus e descesses. De alguma forma, era sabido que as realidades do céu e da terra devem estar mais próximas uma da outra. Nessa oração, o clamor para que o céu influenciasse a terra mais uma vez havia explodido do coração. Dessa vez a partir de um profeta. Deus já havia preparado o cenário para sua resposta e instruiu Isaías a fazer aquela declaração. Era uma palavra profética em forma de oração. Veio a resposta do céu. A revelação e a liberação do plano redentor de Deus agora são imparáveis. O céu é uma pessoa. O batismo nas águas realizado por João era conhecido por ser um batismo de arrependimento. Aquilo tornou o pedido de Jesus para ser bom algo difícil de ser compreendido. Jesus não tinha pecados dos quais se arrepender. Mas o batismo de João também era parte do anúncio de que o reino estava próximo. Quando João dizia que o reino estava próximo, ele estava profetizando sobre o que Jesus manifestaria e liberaria. João sabia que não era digno de batizar Jesus. Na verdade, ele confessou sua necessidade pelo batismo que Jesus traria, no Espírito Santo e no fogo. Ver Mateus 13:11. Mas Jesus insistiu. Está disposto a fazer algo que não somos qualificados para fazer às vezes o que nos qualifica. Jesus respondeu à objeção de João: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. Mt 13:15. A justiça foi cumprida nesse ato porque aqui o Jesus se tornou o servo de todos, identificado com a humanidade pecadora, e agora posicionado a anunciar que o reino de Deus estava próximo. O anúncio trouxe a libertação, já que nada acontece no reino antes que haja primeiro uma declaração. Quando Jesus foi batizado nas águas, o céu prestou atenção. Aqui está uma descrição interessante desse momento divino. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Marcos 1:2-10-11. Jesus viu os céus se abrirem. O que havia sido prometido ao longo dos séculos havia acabado de começar. Mas ninguém esperava isso, o céu invadindo a terra através da humildade de um homem, o Filho de Deus, o Filho do Homem. A palavra abrir significa fender, partir, dividir, rasgar. É interessante que a mesma palavra é usada para descrever tanto o véu no templo sendo rasgado como as rochas sendo partidas na morte de Jesus. Quando o céu e a terra tremeram como testemunhas da injustiça daquele momento, alguém tão perfeito tremeram como testemunhas da injustiça daquele momento, alguém tão perfeito morrendo por aqueles que merecem a morte. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, e as rochas se partiram. Mt 27:51. Ou seja, os céus se abrindo no batismo de Jesus não foi uma simples separação das nuvens. Foi um ato violento primeiramente representado pela declaração de Isaías quando orou: se rompesses os céus e descesses. I 64:1. Uma convite havia sido feito em nome da humanidade, e Deus respondeu pessoalmente. Rasgar os céus foi em si um ato de graça e glória supremas, resultando em forças espirituais das trevas sofrendo sérias consequências. O homem, Cristo Jesus, agora está vestido com o céu, equipado para todos os seus propósitos terrenos. E sua capacitação era um antegosto profético, sinais que nos fazem ficar maravilhados. O véu no templo, as rochas em Jerusalém e os céus experimentam o mesmo ato violento. Eles testemunham que o rei com um reino superior acaba de entrar em cena. O véu. Deus não estava mais amarrado à antiga aliança já que os requisitos já haviam sido preenchidos através da morte de Jesus.
O véu foi rasgado de cima a baixo, pois foi ele que fez. As rochas, os locais mais duros da terra estavam respondendo à mudança de estações, partindo-se para significar que Jesus, o Rei da Glória, era bem-vindo para reinar ali. Os céus, o príncipe dos poderes do ar não tinha nenhuma autoridade sobre Jesus, que seria protótipo de todo crente a andar na terra depois de sua morte, ressurreição e ascensão ao céu. Então, o que aconteceu quando os céus se rasgaram nesse ato tão forte? O Espírito de Deus desceu. Essa é a resposta para a oração de Isaías, resposta aos clamores dos reis e profetas que ansiavam por aquele dia. Jesus pavimentou o caminho para que sua experiência se torne nossa experiência. O Espírito Santo, o tesouro do céu do qual Jesus e o Pai falaram com tanta reverência, foi enviado à terra. Procurar por outro céu aberto é administrar incorretamente aquilo que nos foi dado. Céus abertos. Todo crente tem um céu aberto. Para o crente, a maioria dos céus fechados está entre as orelhas. Viver como se os céus fossem de bronze de fato faz o jogo do diabo, pois nos coloca numa postura. Isso viola o que Jesus conquistou. Ele nos coloca no ataque com sua comissão, ide. Lembre-se, acreditar numa mentira fortalece o mentiroso. Isso certamente não quer dizer que as trevas não são capazes de lançar uma grande sombra sobre uma pessoa, uma cidade, ou uma nação. Nós frequentemente nos encontramos em ambientes espiritualmente obscuros. Posso levar você a lugares em que apenas estar lá nos faria tremer, já que o reino das trevas é tão prevalente, destrutivo e dominante ali. Ainda assim, é um poder inferior, com o qual não posso me permitir ficar impressionado. Minha atenção deve estar nas provisões e nas promessas de Cristo e no céu aberto sobre mim. Eu creio que manter o foco nessas coisas descreve pelo menos em parte o que significa permanecer em Cristo. Ver João 15:4. Além disso, deixar de se intimidar lembra o diabo que ele está derrotado. Ver Filipenses 1:28. Se por alguma razão você parece não saber o que fazer em certo ambiente, adore. Quando tiver dúvidas, sempre adore. Não podemos deixar as trevas moldarem nosso entendimento da atmosfera celestial que habita sobre nós. O tamanho do céu aberto sobre nós é afetado em alguma medida por nossa maturidade e rendição ao Espírito Santo. Pense no céu aberto como um grande carvalho. Quanto mais suas que podem ficar debaixo de sua sombra. Crentes maduros carregam a atmosfera celestial de forma que os outros possam ficar sob a sombra deles e receber proteção. Fazendo outra analogia, os outros podem se beneficiar das nossas vitórias e serem transformados. Viver sem estar consciente do céu aberto sobre nós é contribuir para a guerra dos nossos corações e mentes quanto à verdade das Escrituras. Assim, sempre veremos o que não aconteceu ao invés de viver a partir do que aconteceu. Devemos isso a Deus, viver conscientes do que Ele fez e se beneficiar da realidade que Ele tornou disponível para nós. Não fazer isso nos custaria caro. Os céus foram rasgados, e não existe nenhuma força demoníaca que possa costurá-los. Além disso, o Pai anseia pelo Espírito que vive em nós. Que poder das trevas poderia bloquear a comunhão deles? Mas quando vivemos com uma consciência primordial, poderia bloquear a comunhão deles. Mas quando vivemos com uma consciência primordial do inimigo e de seus planos, instintivamente vivemos em reação às trevas. Novamente, quando fazemos isso, o inimigo tem um papel em influenciar nossa agenda. E ele não é digno. Minha vida deve ser vivida de acordo com o que o Pai está fazendo. Essa é a vida que Jesus modelou para nós. O céu é repleto de perfeita confiança e paz, enquanto este mundo é repleto de caos e desconfiança em Deus. Nós sempre refletimos a natureza do mundo do qual estamos mais conscientes. Viver com a consciência dos céus abertos tem resultados incalculáveis. Deus pode vir para onde Ele está. Alguns ficam incomodados quando falamos sobre Deus entrar numa situação, seu Espírito vir sobre nós, ou o Espírito Santo se mover numa reunião, etc. Geralmente, quando nos preparamos para ministrar, convidamos o Espírito Santo para estar presente. A questão é por que convidar Deus para vir se Ele já está presente? É uma boa pergunta. Não façam a menos que entendamos que há diferentes medidas e dimensões da presença de Deus. Quando Ele está aqui, sempre há mais por vir. É importante ter sede desse aumento e pedi-lo. Isaías tinha uma percepção dessa realidade ao dizer: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. E 6:1. A palavra enchia implica que as vestes dele enchiam o templo e depois continuavam a enchê-lo. Ele vinha, mas continuava vindo. Sempre há mais por vir. Essa é pelo menos uma lista parcial dessas medidas de sua presença. Cada uma é um acréscimo da anterior.
Deus primeiramente habita em tudo e mantém todas as coisas unidas. Ver Colossenses 1:17. Ele está em todos os lugares, a cola que mantém sua criação no lugar. Uma segunda dimensão da presença de Deus é seu Espírito Santo habitando naqueles que nasceram de novo. Ele vem especificamente para nos tornar seu está quando os crentes se reúnem no nome dele. Assim como ele prometeu, ali eu estou no meio deles. Mt 18:20. É aqui onde o princípio do crescimento exponencial entra em cena. Uma quarta medida ou dimensão ocorre quando o povo de Deus o adora, pois ele é aquele que habita entre louvores de Israel. Ver Salmos 22:3. Ele já está em nosso meio, mas escolheu manifestar-se mais poderosamente nessa atmosfera. Uma quinta medida é vista quando o templo de Salomão foi dedicado a ele. Deus veio tão profundamente que os sacerdotes não conseguiam trabalhar. Ver 1 Reis 8:2.10-11. Ninguém podia nem mesmo ficar de pé, menos ainda tocar instrumentos ou cantar. Ficaram completamente quebrantados naquela medida da presença. Mencionei esses 5 níveis apenas como princípios, numa tentativa de mostrar um panorama de como Deus anseia aumentar sua manifestação em seu povo. O dia de Pentecostes e dom do batismo no Espírito Santo poderiam de fato ilustrar todos esses princípios combinados, já que uma cidade inteira veio sob a influência da presença manifesta de Deus. Essas várias medidas da presença estão registradas tanto na história como na Bíblia. A história da Reforma e dos avivamentos nos mostra o que está disponível. A responsabilidade pela medida da presença de Deus que carregamos é nossa. Nós sempre temos o que desejamos de coração, vivendo por uma só coisa. É fácil ficar tão preocupado com a visão para nossas vidas a ponto de perder inteiramente o processo. Estamos aqui para crescer na maturidade de Jesus, trazer o maior número de convertidos possível para Ele, e transformar todo lugar onde temos autoridade e influência. O que às vezes falhamos em perceber é que todas essas tarefas são impossíveis. Todas elas. Mas, estranhamente, elas são possíveis se forem fruto de outra coisa. Isso é algo que de fato podemos para ter comunhão com Deus. Nesse processo, Ele tornou possível que não apenas pudéssemos conhecê-lo, mas que também o tivéssemos vivendo dentro de nós e repousando sobre nós. Tudo o que poderíamos querer da vida flui desse único privilégio. O rei Davi entendeu esse conceito melhor do que a maioria dos crentes do Novo Testamento. Ele se referiu a isso como uma coisa. Ver Salmos 27:4. Tudo na vida se reduz a uma coisa: como administramos a presença de Deus. Cuidar dela, hospedar a presença, é a única maneira como esses sonhos impossíveis podem ser conquistados. O cumprimento desses sonhos, na verdade, é o subproduto de hospedá-lo bem. Jesus afirmou esse princípio da vida quando ensinou: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mt 6:33. O reino de Deus não é algo separado. 33. O reino de Deus não é algo separado de sua presença. O reino tem um rei. Na realidade, o reino de Deus se encontra na presença do Espírito de Deus. Pois o reino de Deus é no Espírito Santo. RM 14:17. Esse comando de Jesus deve priorizar nossas vidas em uma coisa que é evidenciada ao longo do tempo pelo viver correto. Certa vez, o Senhor me acordou à noite com sua voz. Ele disse que vigia a vigília daqueles que o vigiam. Já faz alguns anos desde esse encontro, mas pensar naquele momento ainda me anima e ao mesmo tempo me intriga. A vigília representa as responsabilidades dadas por Deus. É o que um vigia faz. Ele vigia a sua responsabilidade para ter certeza que as coisas estão seguras e devidamente cuidadas. Deus basicamente estava me dizendo que Ele iria vigiar a minha vigília, responsabilidades, se eu fizesse com que minha única responsabilidade fosse vigiá-lo. Era seu convite para que eu permanecesse no centro de sua presença. Quando conversamos sobre nossas responsabilidades na vida, muitas coisas boas vêm à nossa mente. Mas para mim, agora, isso tudo se resume a uma coisa: a presença dele. O que eu faço com sua presença? Que posição a manifesta a presença de Deus ocupa na maneira como penso e vivo? A presença de Deus afeta a visão e o foco da minha vida. Qual é o impacto daquela uma coisa em meu comportamento? O portão para uma cidade transformada. No capítulo 1 de Atos, Jesus apareceu a 500 pessoas, dizendo-lhes que não deixassem Jerusalém até que recebessem a promessa do Pai. Os 11 discípulos de Jesus que permaneceram faziam parte desse grupo. Eles já tinham recebido o Espírito Santo em João 20, mas mesmo assim foram ordenados a ficar em Jerusalém para o que o Pai havia prometido. Foi formada. Após 10 dias,
restaram apenas 120 pessoas. Apesar de esse dia ser altamente respeitado em nossos corações, não tenho certeza se realmente enxergamos seu significado. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. O batismo no Espírito Santo é chamado de a promessa do Pai. O Pai, aquele que dá somente bons presentes, nos deu esse presente. Toda a vida flui somente dele. Ele é o orquestrador e o regente da vida e nos deu uma promessa. E é essa. É seu presente especial. É uma promessa que nos reintroduz no propósito original da humanidade, um povo apropriado para carregar a plenitude de Deus na terra. Ver Efésios 3:19. Isso somente é possível através do batismo no Espírito Santo, um batismo de fogo. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Atos 2:2. Um barulho veio do céu. Dois mundos se encontraram. Foi como um 2:2. Um barulho veio do céu. Dois mundos se encontraram. Foi como um vento veemente e impetuoso. A palavra veemente é pero. Das 67 vezes que essa palavra é traduzida no Novo Testamento, apenas uma vez é traduzida como veemente. Nas outras vezes, tem o significado de carregar, suportar, ou gerar. Seria tolo sugerir que a tradução fosse modificada. Mas eu gostaria de sugerir que adicionemos o aspecto de gerar a nossa compreensão de seu significado. Daí, a palavra veemente poderia implicar que aquele foi um som, um vento violento, que carregou ou gerou algo de seu lugar de origem para o seu destino, do céu para a terra. Acho que sim. Som pode ser traduzido como rugido. Deus chamou os mundos à existência. Sua palavra é a força criadora. Mediante a palavra do Senhor foram feitas. Ver Gênesis 1:3-24. Esse som pode ter vindo da boca de Deus liberando sobre a terra algo que os profetas ansiavam testemunhar e do qual ansiavam participar desde o início. Adicione a isso o fato de que o próprio Deus cavalga nas asas do vento. SL 104:3. Vemos então que esse é um momento em que Deus, cavalgando no vento, no som, no sopro do céu, está restaurando a humanidade ao seu propósito. Sem dúvidas, a invasão mais dramática do céu na terra aconteceu naquele momento. Foi o momento definitivo. Foi isso que o Pai prometeu. As ondas que carregam o som do céu. Aquele som de fato trouxe uma realidade daquele mundo a este. Aquele som celestial transformou a atmosfera da cidade de Jerusalém. Num momento, foi transformada de a cidade que crucificou Jesus para uma cidade que queria saber o que fazer para ser salva. Como isso aconteceu? Através de som, um som do céu. O som e a luz são vibrações. E naquele dia foi a vibração do céu que apresentou uma batida diferente a uma cidade que não tinha consciência de quem era o dono da batida para a qual marchavam. Pela primeira vez puderam enxergar, a casa de Deus é o portão para o céu. Lembre-se, é a casa construída na beira de dois mundos. E bem aqui vemos o efeito em seus arredores quando eles se tornam abertos para o que Deus está fazendo. Havia uma liberação literal de algo daquele mundo, através do portão, para este mundo aqui. E uma cidade estava posicionada para experimentar uma mudança inconcebível. O som celestial foi ouvido e experimentado na terra. O rugido do céu convocou aquela cidade para o seu propósito e chamado. Naquele momento, dois mundos colidiram, e o reino inferior das trevas abriu caminho para a natureza superior do seu reino. Nós temos o privilégio único de carregar sua presença. Ao fazer isso, causamos esse tipo de conflito para que essas duas realidades, chamadas de céu e terra, possam dançar juntas em perfeita harmonia. Essa ilustração é similar à outra dada no batismo de Jesus, em que era uma atividade violenta do céu. Isso perturbou os poderes que estavam acostumados a ocupar aquele espaço. E, em Atos 2, o Espírito Santo foi liberado assim como no batismo de Jesus, dessa vez sobre seu povo em vez de sobre Jesus. É importante notar que a violência na esfera espiritual é sempre um momento cheio de paz para o povo de Deus. É assim que o príncipe da paz pode esmagar Satanás debaixo de nossos pés. Ver Romanos 16:20. Outra forma de dizer isso é que todo momento de paz que experimentamos causa terror aos poderes das trevas. Somente no reino de Deus a paz é uma ferramenta militar. Uma cidade restaurada. Quando aquele som misterioso foi ouvido no dia de Pentecostes, eram 9 horas da manhã. As pessoas ainda estavam se preparando para o dia, mas largaram tudo. Os homens deixaram suas ferramentas, e as mulheres fizeram com que seus filhos deixassem seus brinquedos. Um som encheu o ar que também encheu seus corações. Imagine uma mudança atmosférica sobre uma cidade inteira. Essa era a cidade que se levantou para crucificar Jesus.
Sua presença entre eles era a única coisa boa que possuíam, e eles a destruíram ao responder ao espírito de assassinato, a única coisa da qual pessoas civilizadas têm orgulho de resistir. No entanto, o que saiu do coração de Deus, o som que foi liberado daquele céu aberto, explodiu sobre toda a cidade. Ninguém sabe por que a multidão se reuniu em frente ao cenáculo. Nenhum folheto nem instruções haviam sido distribuídos. Nenhum anúncio havia sido feito. Mas sobre eles foi liberado um som que clareou o ar pela primeira vez em suas vidas. Seus pensamentos estavam claros. Eles podiam raciocinar. Eles sentiram o propósito divino. Parecia como se Deus estivesse convocando as pessoas. E foi exatamente o que aconteceu. Quando era jovem, sempre pensei que as pessoas se reuniram porque os 120 estavam falando em línguas, falando nos idiomas dos povos ali presentes. Mas isso não faz sentido, principalmente para uma cidade internacional onde é comum haver visitantes estrangeiros. Eles se reuniram por um som indistinguível, que alcançava o profundo do coração das pessoas. Sem um ato de Deus, seria quase impossível fazer com que as pessoas deixassem seus afazeres, suas casas, seus negócios, para se reunirem sem nenhuma razão conhecida. Aquele som chamava algo profundo no coração daquela cidade, chamava para ser restaurada em seu propósito original. Ela deveria ser conhecida como a cidade da presença de Deus. O rei Davi fez essa dedicação anos antes no tabernáculo que construiu naquela cidade, tabernáculo este dedicado a 24 horas diárias de adoração. Para ilustrar a natureza desse som, gosto de compará-lo a um som de um instrumento musical. Um músico talentoso pode produzir um som quase mágico de um saxofone ao soprar habilidosamente através da palheta devidamente colocada na boquilha do instrumento. Da mesma forma, considere o sopro de Deus nos corações de 120 pessoas liberando um som sobre uma cidade que mudou sua atmosfera. Quando mudamos uma atmosfera, mudamos um destino. Isso foi o que as pessoas ouviram. Um som harmônico que desceu porque 120 pessoas estavam reunidas em unidade, não apenas umas com as outras, mas com o Espírito do Cristo ressurreto. Esse foi o som ouvido há mais de 2000 anos. Esse foi o som que anunciou a rendição de 3.000 pessoas num só dia. Uma energia foi criada através daquele céu aberto que fazia com que pessoas fossem acrescentadas diariamente. Ver Atos 2:47. Isso continuou até que o céu se abriu mais ainda e as pessoas passaram de acrescentadas para multiplicadas. Ver Atos 9:31. Uma vez covarde, nem sempre um covarde. Quando Pedro viu as multidões se reunirem, ele sentiu um desejo incontrolável de pregar. Esse homem, que havia sido um covarde poucos dias antes quando questionado por uma criada, ver Marcos 14:69, agora se apresenta heroicamente diante de milhares para proclamar as boas novas. Lembre-se, não era só o fato de ele ter que testemunhar para uma grande multidão. Era para uma multidão que agora zombava do que viam, uma vez que foram atraídos àquele lugar. Esse sermão veio no meio do povo escolhido de Deus. A multidão pensou que aquelas 120 pessoas estavam bêbadas. Mas, frequentemente, o que pensamos que pode afastar o mundo do Evangelho na verdade o atrai. Apenas afasta aqueles que receberam ensinamentos contrários. Muitos acham que a reputação de Deus é de alguma forma protegida quando nossa dignidade é preservada. Mesmo assim, Deus constantemente nos pede para abrir mão de nossos direitos, até mesmo da dignidade. A coragem nasceu no coração de Pedro, e ele compreendeu tudo aquilo e entregou a mensagem perfeita para aquele momento. Covardes estão apenas um toque de Deus de se tornarem pregadores corajosos com grande poder. O que devemos fazer para sermos salvos? Ver Atos 2:37. Essa é uma reação surpreendente vinda das pessoas que crucificaram Jesus poucas semanas antes. Foi por causa do sermão de Pedro. Apesar de eu não quereres. Foi por causa do sermão de Pedro. Apesar de eu não querer diminuir seu momento de profunda coragem, Pedro pregou sob um céu aberto. Essa atmosfera carregou o som do céu e transformou a mentalidade de uma cidade inteira num momento. Sua mensagem foi breve, mas cheia de poder, e trouxe entendimento para que a zombaria nervosa tivesse fim e as questões reais do coração pudessem ser vistas. Nessa única mensagem, 3.000 pessoas foram salvas. Isso se tornou o pior pesadelo possível do diabo. De repente, as coisas progrediram de unção, céu aberto que existia sobre um homem, Jesus, para unção, céu aberto sobre 120 pessoas que agora ganharam mais 3.000 novos crentes. O potencial desse movimento é ilimitado, até que toda a terra seja cheia de sua glória.
E essa é a intenção de Deus através daqueles que o hospedam bem, enquanto se rendem ao maravilhoso Espírito Santo. Tem a ver com o quê? Eu tenho um histórico pentecostal pelo qual sou muito grato. Meus antepassados pagaram um alto preço por pregar e defender que o batismo no Espírito Santo e o falar em línguas são também para os dias de hoje. Eu devo a eles isso, não fazer nada que apague suas conquistas, mas acrescentar tudo que eu puder. Dito isso, tenho visto que muitos têm chegado a conclusões erradas sobre esse batismo no Espírito Santo. Não tem a ver com as línguas, o que eu creio que é importante e disponível para todos. Tem a ver com o poder. E não é somente poder para milagres. É para que a atmosfera do céu carregada de poder possa repousar sobre uma pessoa, o que força uma mudança na atmosfera de um lar, de um negócio, ou de uma cidade. Esse batismo é para nos tornar testemunhas vivas e exemplos da ressurreição de Jesus, a amostra derradeira do poder do céu. O Espírito do Cristo ressurreto é o que encheu o ar no dia de Pentecostes. A longa reunião de oração. Apenas posso imaginar que, após 10 dias orando juntos, eles esgotado todo assunto pensável sobre o que podiam orar. De repente, o amor deles por Jesus foi levado a um nível que nunca haviam conhecido ou experimentado antes. Seus espíritos se tornaram capacitados pelo Espírito Santo naquele momento repentino. Eles estavam vivos, realmente vivos pela primeira vez em suas vidas. Eles falavam de coisas que não compreendiam. 2 mundos colidiram. E o entendimento de Deus que existe nessa esfera celestial influenciou de fato a língua daquelas 120 pessoas aqui na Terra. Elas falavam dos caminhos misteriosos e das obras poderosas de Deus. Esse batismo é comparado ao vinho e não à água. A água refresca, enquanto o vinho influencia. Quando Deus chama um batismo de batismo com fogo, obviamente não é um batismo meramente refrescante. O céu veio para influenciar a terra nesse batismo. Mas quando aquele vento forte e vêngua do céu foi derramada dos lábios daquelas pessoas, elas também foram refrescadas pelo que as influenciou. Paulo mais tarde aponta que orar em línguas nos edifica. Não há dúvida de que isso aconteceu com aquele grupo. Para completar, eles estavam falando de algo tão gratificante, tão preciso e poderoso, que era como experimentar um dia completamente novo. E eles estavam experimentando um novo dia. Essa língua celestial veio como uma erupção dos seus corações. Mas pela primeira vez em suas vidas, e na verdade em toda a história, eles disseram o que, de uma maneira ou de outra, precisava ser dito perfeitamente sem falhas nem faltas. O Espírito de Deus falava através deles com o entendimento brilhante de quem ele estava exaltando. O louvor deles vinha diretamente do Espírito de Deus, através de seus lábios rendidos, para o próprio Deus. Nesse exemplo, o intelecto humano foi ultrapassado. O intelecto humano foi ultrapassado. Eles falavam das maravilhas de Deus. Atos 2:11. Dessa vez, era uma língua de louvor, e não uma língua de oração. Imagine o privilégio de falar dos grandes mistérios da natureza de Deus para uma cidade que o havia rejeitado. Foi, no mínimo, inebriante. A intenção do Senhor é que esse batismo de fogo incendeie todo o coração. Isso seria mais bem expresso por um povo que fosse guiado pela presença, e não guiado pelo ministério. Não tem a ver com o que eu posso conquistar por Deus, tem a ver com quem vai comigo e também com eu fazendo tudo o que posso para proteger esse relacionamento valioso. Quando mais gera mais. Alguns anos após esse grande derramamento do Espírito, as coisas ainda iam bem. Aliás, os números estavam aumentando diariamente, e os milagres sacudiam a cidade inteira. Pedro e João liberaram um milagre para um homem aleijado que pareceu deixar todo mundo perplexo. Ver Atos 3:1-10. Acreditava-se que eles tinham muita coragem. Como consequência, foram presos, interrogados, perseguidos e finalmente soltos. Após serem soltos, foram a uma reunião de oração e oraram por mais ousadia. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Atos 4:2-29-30. E o Espírito de Deus veio novamente. Nós sempre precisamos de mais. Muitos que falam em línguas pensam que são cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é evidenciado pela fala em línguas, é evidentemente cheio. Quando transborda. Pedro, no dia de Pentecostes, estava cheio do Espírito Santo. Em Atos 4. Pedro se junta a muitos outros numa reunião de oração. A expressão surpreendente deles era de clamar por mais. Pedro orou por mais. Ele não orou por alívio no meio da perseguição, mas por mais coragem, aquela expressão que às vezes ofende,
para que pudesse ir mais profundo nos reinos das trevas e resgatar mais vítimas. E a Bíblia diz, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Atos 4:31. Em Atos 2, Pedro está cheio. Em Atos 4, ele precisa ser reabastecido. Por quê? Se estamos fazendo isso certo, precisamos ser reabastecidos frequentemente. Existe um batismo. Mas devemos viver de forma que doemos tudo o que recebemos, enquanto nossa capacidade por ele aumenta. Quando vivemos cheios do Espírito Santo, experimentando transbordar, apenas mais dele será suficiente. Precisar ser reabastecido não é um sinal de que algo está errado. Dependência contínua demais é uma coisa boa. O propósito do derramamento. É muito fácil supor que o batismo no Espírito Santo tem a principal função de nos tornar mais eficazes no ministério. Isso nos torna superiores no sentido de que nos tornamos profissionais em áreas da vida que foram realmente reservadas para os apaixonados. Meu amigo Bob Kilpatrick chamaria essa abordagem de lei ao invés de arte. 6 Existem partes de nossa caminhada com Cristo que nunca deveriam ser reduzidas a uma lista de metas e conquistas. Ao invés, esse privilégio inimaginável de carregar sua presença nunca deveria me reduzir a um operário de Deus. A decisão de ser um servo ou uma amiga é escolhida por pessoas ao nosso redor todos os dias. Apesar de servi-lo completamente ser um dos meus maiores privilégios, meu trabalho é o subproduto do meu amor. Esse batismo nos leva à intimidade no nível mais alto possível. O coração de Deus neste assunto é visto claramente na seguinte profecia de Ezequiel: não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito. Êxodo 39:29. No derramamento do Espírito Santo está a revelação da face de Deus. Não há nada maior. Na luz do semblante do rei está a vida, e o seu favor é como nuvem de chuva. Serode APV 16:15. Chuva é uma metáfora bíblica para o mover do Espírito Santo, por isso o termo derramamento. Esse versículo também relaciona a face de Deus, seu favor, com o derramamento de seu Espírito. 7. A revelação da face de Deus através do derramamento do Espírito está. A revelação da face de Deus através do derramamento do Espírito está disponível para todos. O derramamento em Atos 2 foi o início. O derramamento do Espírito é o cumprimento da busca pela face de Deus. Isso significa que no avivamento nunca podemos deixar de ver a face dele. A única direção a seguir é clamar por uma porção maior de sua presença no derramamento. O Salmo 80 relaciona o favor de sua face com a obra de suas mãos. O justo que busca a sua face em intimidade é aquele que pode ser usado para fazer grandes coisas. Os heróis da fé se tornaram homens e mulheres da tua, de Deus, destra v. 17. Deus os vestia como uma luva e os usava para mostrar seus sinais e maravilhas. Nós devemos ser aqueles que enxergam o que está disponível e lutam por uma porção maior de seu favor sobre nós. Moisés experimentou a presença transformadora diante de sua própria face. Ela foi o resultado de seu encontro face a face com Deus. O derramamento nos leva à face dele novamente. E, acredite ou não, a experiência de Moisés nem pode ser comparada à nossa. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? 2 Cu 3:8. Então, quando priorizamos hospedar sua presença, aprendemos a liberar sua face de favor na terra.